Já estamos iniciando. Ok. Só aguardar um pouquinho para convidar outras pessoas. Vamos ver se dessa vez não teremos problema, né? De entrar e não aparecer. Vamos ver. Só um minutinho. Será que temos problemas? Não. Ah, sim, hoje não temos problema. Mas está travado ali. Vamos ver como funciona aqui. Convidar as pessoas. Ah, legal. Aqui. Só um minutinho, hein? Legal. Então agora, boa noite. Vou enviar o convite aqui para as outras pessoas para participar da nossa live. Eu sempre envio aqui no início. Quem estiver chegando aí, pode mandar o aviãozinho para convidar outras pessoas, para que elas venham participar também. Daqui a pouco a doutora Virgínia entra e a gente conversa um pouquinho com ela. Certo? Bacana. Desculpa. Então vamos lá, né? As pessoas que estiverem entrando aqui, meu nome é Sheila Sampaio e estou fazendo essas lives com mais frequência, né? Porque a ideia é que as pessoas façam a doação, né, para a FEC, passem na loja da FEC para poder adquirir os produtos, né, que vocês conheçam. Quem mora aqui em Vitória é no Shopping Vitória. Bem-vinda, Rosemary, bem-vinda, doutora Virgínia, eu já chamo. Então, quem não adquiriu ainda pode adquirir, né? Esse dinheiro é revertido para as pessoas do SUS, né, para pacientes do SUS. Então, bem-vinda, Anis Maria, vocês podem passar por lá, tá? E se quem quiser fazer a doação pelo PicPay, é só acessar @afec doações e doa o valor que quiser, tá bom? Deixa eu chamar a doutora Virgínia aqui pra gente bater um... Já chamei! Opa. Tá só esperando um pouquinho ali. Enquanto isso, quem entrou pode convidando as outras pessoas também. Manda o aviãozinho para eles, esse aviãozinho que tem assim, ó, e manda lá para os directs de vocês para convidar para poder participar aqui também com a gente. Vai ser um papo bem legal. Estou aguardando aqui, deixa eu chamar de novo. Ó, a doutora Virgínia saiu. Vou esperar um pouquinho. Acho que ela não conseguiu entrar.
Vocês estão me ouvindo, gente? Coloca um aí se vocês estiverem ouvindo. Ou se está travando, eu não sei se está travando aqui. Para mim, eu não tenho como saber. Estão ouvindo? Oi? Deixa eu chamar aqui. Ah, tá. Ô, doutora Virginia, estava mandando um convite de novo. Vou chamar, tá? Ó, já enviei a solicitação novamente. Tá, Então, tá me ouvindo? eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Agora tô Olá. te vendo. Ah, tá de máscara. Boa noite, agora tá me vendo? Tô te Ah, vendo. tô no Aham. trabalho ainda. Ah, tá, beleza. Tá baixinha aqui. Bem-vinda, Ana. Tá bom, vamos lá então, doutora Virgínia. Boa noite. Obrigada por ter Boa aceitado o noite. convite. Sim, super Imagina. gratidão mesmo. Então, o pessoal vai entrando devagar. Bem-vindas que estão entrando. Dalete, bem-vinda. Ana, bem-vinda. Então, vamos lá. Eu já falei, né? Meu nome é Sheila Sampaio, já me apresentei rapidinho aqui. Eu queria que a senhora se apresentasse para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que vão ver depois. Tá bom. Meu nome é Virgínia, eu sou oncologista clínica, trabalho no SECOM, no Hospital Evangélico. E a Sheila me convidou hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da prevenção do câncer de mama, né? E é por isso que eu tô aqui Uhum. hoje com vocês. Isso, show de bola. Se vocês quiserem fazendo pergunta, gente, vocês podem fazer também. Então, doutora Virginia, vou começar com aquela pergunta mais básica, né? Que às vezes aqui trabalho na teoria de que as pessoas, né, estão conhecendo, não é que todo mundo é expert no assunto, né? Nós não somos, mas a gente está conhecendo. Então, vou para aquela pergunta bem básica, né? O que é o câncer, no sentido amplo, né? E o que Uhum. é o câncer de mama também? Que às vezes Tá. a gente fala, mas a gente não conhece, né? Não sabe o que é. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, eu achei bem interessante. Eu nem acho que isso seja básico, não, porque muita gente acha que entende isso e, na verdade, a gente não tem isso muito claro. O que é o Uhum, câncer? Qualquer câncer. O câncer é uma multiplicação desordenada de uma célula, que pode acontecer em qualquer lugar no corpo da pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Então, um bebezinho pode nascer com câncer, uma criança, um adolescente, um recém-nascido, qualquer pessoa pode ter câncer. E qual é o principal fator para isso, né? O principal fator é quando a gente tem a paciente envelhecendo e a célula tendo mais dificuldade de reparar esse dano. Então, hum, no nosso corpo, existem umas tesourinhas que são os genes reparadores dos defeitos. Então, as tesourinhas cortam os defeitos. Quando alguma tesourinha fica problemática, ela não corta o defeito e aquele defeito começa a se multiplicar e aí acontece o câncer, entende? Então, aham. o câncer nada mais é do que um defeito que aconteceu na tesourinha que não cortou. E aí, o que alguém está perguntando, não consigo entender, eu não entendi. Eu Qual é a acho que dúvida? deu uma travada. Acho que travou um pouquinho. Ah, um bebê, porque o defeito, porque agora ela escreveu, um bebê nascer com câncer que ela não conseguia entender. Qualquer Tá. pessoa ter um câncer, porque essa tesourinha que defende o nosso corpo dos problemas, ela pode nascer com defeito até nessa tesourinha. Inclusive, existe até uma síndrome para isso, que é um defeito no gene, né? E aí, que é o gene P53.
E aí a paciente tem vários cânceres em vários lugares, porque é um dos responsáveis, eu dei só um exemplo, é um dos responsáveis por defender o seu corpo dos erros, né? Uma tesourinha para cortar um problema, e aí a pessoa vem com a ausência dessa tesourinha fonante, e aí surge câncer em vários lugares, porque ela não consegue corrigir os erros que iam acontecer no nosso corpo. Na verdade, quando todo mundo pode ter algum problema, mas quando a tesourinha não funciona, é que aparece a doença. E aí existem vários fatores para isso, como por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele estimula o defeito nas tesourinhas e estimula erros acontecerem. Por exemplo, a bebida alcoólica em excesso, o sobrepeso e obesidade. Os pacientes acima do peso, eles têm mais chances de ter câncer. E agora a gente pode falar, inclusive, de câncer de mama, de câncer de intestino. Por que isso? Porque as tesourinhas param de funcionar por causa da falta de uma alimentação saudável, por causa do excesso de hormônio. E aí, aquilo ali estimula a produção e a tesourinha não consegue mais corrigir. Entendeu? Entendi. Por isso que, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que ela teve 6 vezes o câncer. E eu fiquei, uau, é muito, né? Então tem a ver com isso que a senhora está falando, né? Desse defeito. Mas uma outra pergunta. Esse defeito estaria ligado à questão genética? Não. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Por exemplo, algumas coisas estão associadas à questão genética. A gente pode dar um exemplo. Um exemplo da parte genética é, por exemplo, a Angelina Jolie, que tem mutação do BRCA. Aham. Peraí. Caiu, é porque caiu. Não, travou. Mas agora... Então, mas agora em relação à parte genética, eu vou te falar os dois lados. A parte genética, por exemplo, eu dei o exemplo da Angelina Jolie, que tem mutação do BRCA. O que é essa mutação? É exatamente um defeito que estimula a formação de câncer de mama e de ovário, por exemplo. Então, esse caso é genético, mas tem também o caso de um paciente que fuma muito ou que bebe muito, que não tem nada genético, mas que por meio externo, por algo que ele faz, quer dizer, ele fuma muito, e aí ele estimula a ocorrerem mutações, defeitos no gene, no DNA, e aí esse defeito é que forma um câncer. Aquele defeito faz multiplicar a célula e ali formar um tumor, entendeu? Vem o problema da gente ter uma vida saudável, de a gente não ter uma vida saudável, porque aí a tesourinha não funciona bem em quem não é saudável. Entendeu? Entendi. É porque eu tô anotando aqui, tá? Pra eu não esquecer. Tudo bem. Mas aí deixa eu responder a outra pergunta que perguntaram assim, o que é o câncer? Aí eu já expliquei um pouco. Agora, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é quando o problema acontece, isso que eu contei, especificamente na mama. E aí existem vários fatores envolvendo. Tem a parte genética, tem pacientes que têm alguma mutação que levou a ter aquela doença na mama, mas tem a grande maioria não é genético. 80%, em torno de 80% dos tumores não tem fundo genético. Isso é variável, né, de acordo com a população. Mas aqui, eu posso falar aqui no Brasil que, assim, a imensa maioria dos cânceres de mama não é genético. A imensa maioria não é genética. E aí, quando a gente tem uma lesão, quando esse erro ocorre na mama, quer dizer, houve uma multiplicação errada, a tesourinha não cortou o erro, ele continuou crescendo, se desenvolvendo, e aí ele formou um tumor na mama. Aí, esse é o câncer de mama. Não sei se travou. Não travou não. Pelo menos para mim aqui não. Para vocês travou, gente? Coloca aí. Se travou. Ou se tá tudo certo. Tá dando para acompanhar legal. Alguém, gente, que tá colocar aí. A Nis Maria tá dizendo aqui, uma amiga teve 2... o Thiago perguntou. Qual a faixa etária que possui maior incidência de câncer de mama? A maior incidência é acima de 50 anos.
Tanto, um Uhum. exemplo para isso, Tiago, é que nas pacientes do SUS, né, o Ministério da Saúde preconiza mamografia para pacientes acima de 50 anos. Só que, infelizmente, cerca de 20 a 25% dos pacientes que só fazem mamografia a partir dos 50, a gente deixa de diagnosticar. Por quê? Mais ou menos essa porcentagem, né, de 20 a 25% tem câncer antes dos 50. Por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia preconizam a mamografia acima dos 40 anos e não dos 50. Além do mais, a gente Uhum. preconiza anual e no SUS, infelizmente, preconiza bianual, né, a cada 2 anos. Mas a gente sabe que esse não é o melhor cenário. E que isso acontece por uma questão financeira, né? O SUS, quando ele preconiza o exame, ele tem que dar conta de oferecer esse exame para a população. E aí acaba que hoje é definido fazer a partir de 50 anos. O Uhum. índice de recuperação para quem faz tratamento é muito grande? Excelente pergunta. Essa, né, Sheila? Isso a gente fala muito sobre Aham. isso. Por que é uma pergunta muito boa? Porque quanto antes a gente descobre o tumor, quanto menor ele tiver, maior a chance de cura. Então, para responder o índice, né, qual é a porcentagem que cura, eu preciso saber qual é o grau que a paciente se encontra. É um tumor pequenininho? É um tumor mais ou menos? É um tumor que já pegou a região axilar? Ou é um tumor que já tem metástase para osso, para fígado. Então, a chance de cura, ela existe nos tumores que variam de estadio 1 a 3. 1 a 3. Por quê? Porque quando a gente tem metástase, o paciente vira estadio 4. Estadio 4. E no estadio 4, até o conhecimento atual, infelizmente, a gente não tem ainda um tratamento que eu possa falar em cura. Mas no estadio 1, eu tenho chance de cura. E aí, obviamente, o 1 tem mais que o 2, que tem mais que o 3, né? Porque quanto maior o tumor, menor a chance de a gente conseguir curar. Tá. Então, esse estadio que a senhora está falando de 1 a 3 não é a questão do tamanho, mas a questão da classificação. Seria a classificação? Não, tem a ver com o tamanho. O Não. estadiamento está É o tamanho totalmente mesmo. associado ao tamanho. Totalmente. Ah, tá. É o tamanho do Aham. tumor. O quanto o tumor é grande, médio ou pequeno. E qual que seria essa classificação de tumor? Pequeno, médio e grande, em tamanhos, assim? O tumor, ele é classificado pelo tamanho dele, que é a classificação T. Ele é classificado pelo N de navio, que é o linfonodo, e o M, que é Uhum. metástase. Então, a classificação, ela usa esses três marcadores. T, N, M. O T Aham. varia do T1 ao T4. Então, são 4 classificações, sendo que o T1 são tumores menores que 2 centímetros, T2 são Hum. tumores de 2 a 5 centímetros e T3 maior que 5 centímetros. T4 é o tumor que pega o que a gente chama de carcinoma inflamatório, que é um tumor que ele vem de dentro para fora e toma conta do lado de fora. E aí tem o M também, que varia de 1 a 3, e tem o M, que é M0, tem metástase, e M1 quando tem metástase. E aí Ah, não legal. importa se é 1, 2, 10 metástases, tudo é M1. Hum. E essa é a Tá, porque tinha. classificação que a gente usa. Aham. Esse é um termo mais técnico, assim, né? Mas eu perguntei por conta, assim, de saber. Às vezes a gente tem a curiosidade de saber essa questão de mensurar, né, o tamanho, se é grande, se é pequeno. Você vê, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas seu tumor é grande, seu tumor é pequeno, né? Qual que seria esse parâmetro? Por isso que eu perguntei, Olha, né? entendi sua pergunta. Bom, eu considero assim, até 2 centímetros, a gente considera que é um tumor, assim, não é pequenininho, mas é um tumor que geralmente é um tumor considerável, tratável e curável. Um tumor maior que 2 centímetros, mas menor que 5, é um tumor já grande, mas em geral, quando ele tá só ali na mama, também é um tumor que a gente consegue fazer um tratamento adequado e curar. Mas, assim, Uhum. é muito variável. Isso é uma coisa de opinião pessoal. Assim, a classificação, Aham, ela é essa que eu te expliquei, do T, do N e do M. Mas o aham. tamanho é muito variável. Tem gente com tumor de meio centímetro, o paciente está desesperado.
Mas geralmente meio centímetro, 1 centímetro é um tumor que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, que a gente considera que é um tumor, assim, mais fácil, né, de conseguir curar. Agora, Uhum. o que mais, assim, uma coisa que influencia muito também é acometimento da axila, né? Quando Isso o é legal, é paciente tem importante. quando a axila está positiva, quer dizer, tem câncer da mama que foi para axila, também é uma situação um pouco mais delicada, mas que também tem tratamento e condição de cura. Uhum. Legal. Alguém tem alguma pergunta, gente? Doutora Virginia, como então a gente, né, que a senhora está falando que o SUS ele faz essa, incentiva, né, faz essa mamografia bianual e tal, para as mulheres acima de 50 anos, mas e as outras, né, as mais jovens? Então, Como, não é né, então bianual. cuidar, né? Se eu falei É que você bianual, tinha eu tô falado errada. bianual. A cada 2 anos. É Uhum, bienal, na verdade. É a cada 2 anos o SUS preconiza. uhum, uhum, A cada 2 anos. E isso a partir dos 50 anos. Essas outras pacientes, elas precisam ir para o ginecologista do posto de saúde, lá no SUS, e expressar o desejo de fazer o tratamento, de fazer a investigação, né? Porque uhum, realmente não é protocolo do SUS, a menos que tenha história familiar. Então, um paciente de risco, quer dizer, a família teve câncer de mama, a mãe, aí essa paciente, ela conversando com o ginecologista, ela entra no protocolo de fazer o exame antes. Mas, assim, o protocolo, grosseiramente falando, é para pacientes acima de 50 anos. E a gente sabe que tem pacientes jovens, muito mais jovens que isso, que podem ter diagnóstico de câncer de mama. Então, sim. isso aí é uma falha, na verdade. Porque as pacientes acima de 30, 35 anos já tivessem acesso aos exames. Eu não sei se falhou. Alô? Você está me ouvindo, Che? Acho que travou aqui. Você está me Tá ouvindo? agora? Tá travando um Agora eu tô, mas está pouquinho. um pouco. É, Tá travando. Tá. A senhora estava falando que o ideal, né, quando pacientes mais jovens, se há algum caso, ela precisa ir ao ginecologista e externar isso. exatamente. Mas assim, a gente sabe que o ideal era que elas tivessem acesso a esse exame, até porque é um exame de rastreio. Então a gente nunca quer que a paciente descubra o tumor dela sozinha. A gente quer que a gente descubra ele bem pequenininho pelo exame. Claro que o Uhum. autoexame da mama é muito importante, mas a gente realmente gostaria de descobrir antes da paciente descobrir, porque daí a gente descobriria ele ainda menor do que ser palpável, entendeu? Então, quando ele chega a palpar, quando a gente consegue, né, ver que ele já está num estado mais avançado, né? Assim, não Poderia é dizer isso? avançado, eu acho que é Não, difícil avançado, falar assim. sim, Mas mas um ele já está estágio mais crescido. mais Isso crescido. mesmo. Não é Que avançado, é geralmente um estágio mais, sim. porque falando avançado, às vezes parece que a doença já não tem mais cura. Não é nesse sentido. Mas realmente, Aham, quando você palpa, ele já tá um carocinho que você consegue sentir. A gente realmente uhum. gostaria, todo mundo, que a doença fosse descoberta tão pequena que a gente sequer conseguiria sentir. Uhum. Tá ouvindo? Que ele está dando umas oscilações. A senhora falou do autoexame, né? Tô. Dessa importância de se fazer o autoexame. A mulher, ela consegue diagnosticar isso, ou a adolescente, vamos colocar assim, quando começa ali a formação, né, dos seios, é importante que esse cuidado ele esteja levado, né, para essa criança, vou chamar de criança, né,
para que ela possa perceber o corpo dela, de 12 anos, que eu estou falando assim, doutora Virginia, de fazer, né, aprender a fazer esse autoexame, de já começar a ter esse cuidado, né, com o corpo. Sheila, honestamente, eu acho que se a gente passar essa informação para uma criança, eu acredito que isso pode gerar uma ansiedade muito grande. Por que que eu tô te falando isso? Principalmente se naquela criança tem uma família, tem alguém da família que teve câncer. Porque assim, a gente não espera que de 12, 13 anos tenha câncer de mama. A gente não espera isso. Não é impossível, mas a gente não espera isso, certo? Então, mas isso no caso, eu tô falando... muito raro. Sim, mas eu não tô falando da criança ter isso, mas eu tô falando da conscientização do autoexame. De então, aprender a fazer. Eu não acho que é uma coisa legal com uma criança. Eu não acho que é uma coisa legal com uma criança, com uma pré-adolescente. Porque nessa fase que a mama ainda está se formando, eles sentem os carocinhos, que são os carocinhos da puberdade mesmo. Que não tem nada, assim, de preocupante, que é aquela pedrinha que a menina sente, sabe? Então, assim, eu acho que se a gente estimular isso, é possível causar até um transtorno maior do que um benefício, entendeu? Eu entendo, assim, que as pacientes mais jovens têm que conhecer o seu corpo. Então, assim, a partir de 20, 25 anos, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se palpar, a gente tem que fazer o autoexame, sim. Muito embora, como eu já falei, a sensação que eu tenho é que quando eu descubro um tumor pelo autoexame, eu demorei a descobrir. Quer dizer, eu preferia ter descoberto antes de rastreamento. Exatamente. Mas realmente não é assim que acontece muitas vezes. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? A gente mesmo fazendo o exame, a gente pode acabar descobrindo no intervalo de uma mamografia ou outra. Então, o autoexame ele é importantíssimo. Ele só não pode ser substituto do exame de rastreio, que é a mamografia, e muitas vezes associada a ultrassom, principalmente em pacientes mais jovens. Legal. Eu perguntei da menina, né, do autoexame, porque a Leia, né, da FEC, ela até havia comentado dessa consciência para que as meninas pudessem, né, aprender a fazer isso desde cedo, para conhecer o seu corpo. Mas é legal a senhora trazer isso, porque, por exemplo, né, a gente não, como a gente não conhece, não sabe que existem esses caroços, né, na criança lá que está formando o seio para poder. Então, quer dizer, é importante falar sobre isso também, porque é uma outra opinião. Porque senão vai gerar um transtorno na criança, entendeu? Eu acho que conhecer o corpo é importante, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que você vai tirar na cabeça de uma criança de 12 anos. Entende? Eu assim, isso é minha opinião, sabe, Sheila? É a forma como eu acho que acho que esteja errado. Não, então, mas eu acho que é legal, sabe, doutora Virginia, levantar. Talvez possa ser em conjunto, né? De como trabalhar isso, falar disso, do próprio corpo, né? Para não entrar em processos que talvez sejam muito delicados. Porque a gente pensa num determinado grupo, né? E aí é ver os outros lados, ver os dois lados, como é que funciona da melhor forma. Porque às vezes a mãe fica lá em casa preocupada, não sabe como fazer, ou não sabe como instruir, enfim, né? É por isso que eu perguntei também. E a senhora estava falando do autoexame, existe uma forma adequada de fazer o autoexame? Tem várias maneiras, na verdade, não existe uma única maneira. Existem algumas sugestões que, na verdade, facilitam a paciente a fazer o exame. Porque, em geral, se a paciente se tocar, ela vai ter a sensibilidade. Mas, por exemplo, se ela faz isso no banho, que a água e o sabonete ficam mais escorregadios e a mão desliza melhor pela mama, ela tem uma chance maior de sentir alguma alteração, você concorda? Ou se ela passar um óleo, né? Mas o banho, assim, na minha opinião, travou, né? Travou de novo. Travou.
A senhora estava falando do banho, só até onde eu consegui ouvir. Então, na minha opinião, o banho ele pode facilitar, porque como tem o sabonete, a mão desliza com mais facilidade. E aí, como a Aham, paciente ela não tem tanta habilidade, porque ela né, às vezes não é médica, não é enfermeira, não tem tanta habilidade com o exame, ela tá fazendo o exame só nela, não faz em outras pessoas, então o sabonete acaba facilitando para ela, porque desliza. Então, eu entendo que o aham, autoexame facilita, sim. aham. Ok. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês têm pergunta? Pode fazer. Ah, o câncer de mama, doutora Virginia, ele pode ser, né, hereditário? Pode sim. E nesse caso, o que, que as pessoas elas devem fazer? Porque, por exemplo, eu não Então, sei, enfim, né? essa palavra hereditário, a gente associa o quê? Que vem de pai para filho, não é isso? A Aham, palavra sim. hereditário, ela anda juntinho com a mutação genética. Que você. Então, você Aham, pode. Sua mãe tinha uma mutação e pode passar ela para você. Então, toda vez que a gente fala de um paciente que tem mutação do BRCA, por exemplo, a gente está falando exatamente quando é hereditário, tem a ver com genética. É exatamente isso. Então, toda vez que a gente está falando de uma paciente que tem uma mutação, é porque ela herdou isso geneticamente. Assim como a gente pode aham, ter o olho verde, porque puxou o olho verde da mãe, ou puxou o olho verde do pai, a gente também pode puxar alterações genéticas que são desencadeadores do câncer. E aí vai ser um câncer hereditário, que ele herdou aquela mutação do pai dele, por exemplo, ou da mãe. aham. E nesse caso, faz o quê? Quando você tem uma Procura um mutação, especialista. Não, quando você tem lá um caso na sua família, não sei se eu sou ou não. Procura o quê? Qual especialista deixa eu procurar, onde explicar. procurar? Dependendo do câncer, se a gente estiver falando só de câncer de mama aqui, o caso Uhum. só a gente só se preocupa realmente em alterações se o câncer naquela pessoa, por exemplo, minha mãe teve um exemplo assim, teve câncer de mama com 60 anos. Eu não tenho que achar que isso é hereditário. Porque Uhum. 60 anos é uma idade que geralmente a gente pode realmente ter a doença e não ter nenhum fundo genético. Mas assim, se Uhum. você tiver curiosidade, você pode procurar um geneticista. Inclusive, aonde a gente, né, você trabalha, onde você trata e onde eu trabalho, que é lá no SECOM, nós temos uma geneticista maravilhosa, a doutora Terezinha. Você pode sim marcar uma consulta, não porque você acha que você tem certeza que é hereditário, não, mas para você ouvir a opinião dela e ela pode até te oferecer o teste genético, mas isso não quer dizer que o convênio vai pagar o teste genético, porque o convênio paga o teste genético quando a gente tem indicação de investigar geneticamente, ou seja, pacientes jovens, bem jovens, ou pacientes com tumores, alguns tumores antes dos 50 e que tem a história familiar, entendeu? Então, assim, uma paciente de 40 anos que a mãe também teve câncer de mama. Aí a gente, geralmente, nesses casos, a Terezinha, ela pode falar melhor disso para a gente num dia, mas esses casos o convênio cobre, porque esses casos a gente tem realmente que investigar. Agora, uma pessoa, meu pai teve câncer com 70 anos. Não tem por que eu achar que eu vou herdar essa herança, porque ele teve tumor numa época que era idoso, que a gente teria mesmo tumor, entendeu? Ou então, o pai Uhum. dele fuma muito, teve um câncer de pulmão. A gente sabe que o câncer de pulmão tem associação com cigarro. Então, eu vou achar, eu Uhum. que não fumo, que eu vou ter câncer de pulmão? Não faz sentido, entendeu? Então, Sim. essa coisa genética, ela tem que ser trabalhada com muito cuidado. Família que é um paciente idoso que teria realmente e não era para causar aquele transtorno, entendeu? Mas graças a Deus a gente tem os geneticistas que conseguem clarear a nossa cabeça, fazer, acho que tranquilizar. E a Terezinha, como eu te falei, é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que se você Sim. conhecer alguém que tem esse sofrimento, Sim. essa angústia,
indica ela, que eu tenho certeza que ela vai conseguir explicar muito melhor do que eu, né, essa parte genética e até tranquilizar mesmo a paciente, né? Sim, ela é muito top. Doutora Virginia, como prevenir, então? A gente falou um pouquinho disso daí, mas como prevenir, né, o câncer? A senhora falou de uma alimentação, né? Mas quais são as coisas que a gente pode fazer para que haja, né, uma prevenção do câncer? Sheila, essa pergunta ela é brilhante. Por quê? Porque algumas coisas são dependentes da gente. Outras nem tanto. Por exemplo, a herança genética. Se minha mãe me passa uma mutação, eu não tenho como me fugir dessa mutação. Se eu nasci com aquilo, eu não tenho como sair, né? Eu não tenho como tirar a mutação de mim. Até existem medidas, né, de prevenção, mastectomia bilateral profilática, tirar o ovário. Existem medidas para proteger um paciente com a mutação, mas eu não fico sem a mutação. Por exemplo, outro fator de risco importantíssimo para câncer de mama é ser mulher. Tem câncer de mama em homem? Tem, mas é muito mais raro do que na mulher. Então, assim, não tem, eu já nasci mulher, não tem como eu mudar isso, entendeu? Então, alguns fatores, eles não são mutáveis. Então, ser mulher é um deles. Travou? Olá. Travou. Tá me ouvindo? Porque ele travou de novo. Tá ouvindo agora? Eu acho que a minha internet não é muito boa. Não, às vezes está no ambiente fechado, né? E pode estar dando tempo. Então, falando, né, que um dos fatores é ser mulher. Ele está. Qual foi a última coisa que você ouviu? Ser mulher. Um dos fatores de risco. Tá. Então, é um fator de risco e a gente nasce assim. Claro que homem pode ter câncer de mama, mas a gente sabe que é infinitamente menos frequente do que na mulher, certo? Aham. Então, esses fatores que não tem como a gente modificar, não tem muita coisa, né? Não tem como a gente fazer. Mas tem inúmeros outros fatores que são os fatores mutáveis, que são determinados pelo ambiente onde você vive, que tem relação com as nossas escolhas. Por exemplo, um fator que é um fator de risco, que é uma coisa que eu tenho tentado trazer sempre quando eu faço alguma palestra, que é a terapia hormonal. Principalmente a terapia de reposição hormonal de comprimido, não aquela de passar, a de comprimido. Então, a gente sabe que terapia de reposição hormonal, principalmente depois de 4 anos de uso de comprimido, aumenta muito, sim, aumenta consideravelmente a chance de desenvolver câncer. Nós sabemos, isso já tem na literatura, já tem vários estudos sobre isso. Não estou aqui falando nada contra a reposição hormonal, só estou dizendo que existe na literatura que depois de 4 anos com comprimido, né? Não é reposição reposição tópica, estou falando de comprimido. Depois de 4 anos ininterruptos de uso, aumenta sim estatisticamente, aumenta a chance da paciente em até 5 a 10 vezes do que a população geral que não usa a reposição hormonal. Eu acho que travou de novo.
baixinho. Tá ouvindo agora? Oi, Eu tô. tá ouvindo? Não sei Tá, o que que tá então dando tá. isso. Às vezes é uma estabilidade, tá chovendo também. Pode ser isso. A senhora tá falando desse comprimido. Então, assim, E esses comprimidos seriam o quê? O anticoncepcional? não, Seria não, o quê? reposição Não, hormonal mesmo, que reposição mesmo. é Eu vou reposição perguntar hormonal. assim, para É, que seja uma coisa assim bem simples, porque às vezes a pessoa está lá do outro lado, ela não está entendendo o que está sendo colocado. A pessoa, mas o que é isso dessa reposição hormonal? Então, por isso que eu gosto de ir perguntando. Sim, vamos lá. a reposição hormonal é um tratamento muito eficaz, geralmente iniciado para as pacientes na menopausa, quando elas param de menstruar, para amenizar os sintomas da menopausa, que são os calores, os fogachos, a insônia, Uhum. irritabilidade, dificuldade de concentração, ressecamento vaginal, sexual, todas as coisas que podem acontecer com a menopausa, a reposição hormonal, ocorre geralmente após a menopausa, ela auxilia o contorno desses efeitos. Uhum. E Legal. aí E- já tem vários estudos mostrando que as pacientes que fazem reposição hormonal depois de 4 anos com reposição via oral, aumenta a chance de 5 a 10 vezes de desenvolver câncer de mama. Depois de 4 anos de reposição e do tipo de comprimido. Então, isso é um fator que a gente que escolhe fazer reposição hormonal. Mas, mais uma vez, eu não estou dizendo que é proibido fazer reposição hormonal. Mas existe esse Sim. dado na literatura, a gente sabe disso. Não é proibido, a gente nunca proibiu ninguém de fazer reposição hormonal, exceto os pacientes que já têm diagnóstico de câncer, porque aí é contraindicado absolutamente. Não pode Ah, isso é fazer. importante. Todo Isso é paciente que teve importante. diagnóstico de câncer de mama pode estar curado há 10, 20 anos. Não importa. Nunca pode fazer reposição hormonal. Legal. Certo? São coisas que a gente precisa saber, né? Que a gente não Com ouve. certeza, com certeza. Isso. Isso E não pode aí, e aí fazer. nesse caso, o anticoncepcional também não pode. Todo paciente que Aham. teve diagnóstico de câncer de mama, mesmo sendo tipo triplo negativo, ele não deve fazer uso de anticoncepcional. Se tiver na idade fértil, tem que escolher uma outra maneira de se proteger, ou com camisinha, ou com DIU de cobre, ou uma outra maneira de proteger para não engravidar, porque não pode fazer uso de anticoncepcional pacientes que já tiveram diagnóstico de câncer, mesmo que estejam curadas há muito tempo, não importa. E muito menos terapia hormonal, né? Aí é mais proibitivo ainda. Mas aí eu Legal. estava falando dos fatores de risco. Eu citei Sim. terapia hormonal, mas assim, eu queria muito falar aqui, eu queria, inclusive, que tivesse mais gente ouvindo a gente, para frisar novamente a importância de um estilo de vida saudável. Porque às vezes o Uhum. paciente ele é super cuidadoso com a vida dele, ele não fuma, não bebe, faz os exames em dia, mas é sedentário, não faz exercício, não se alimenta bem, só come besteira, não come salada, verdura, só come fritura. Essas escolhas, mais cedo ou mais tarde, elas vão pesar de alguma forma. Não necessariamente com câncer, mas assim, com AVC, infarto, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, todas essas escolhas ruins que a gente faz, né? De não ter uma alimentação saudável. Não estou falando que não pode comer uma besteira, não pode comer uma coisa mais, né? Uma carne gorda, não é isso. Sim. Mas é porque tem que ter equilíbrio. Então, assim, acho que isso é difícil para todo mundo, é difícil para mim Uhum. também. Mas, assim, achar o equilíbrio é o ponto primordial para uma vida saudável. E aí, com uma vida saudável, a chance de desenvolver câncer, a chance que vem de fora, a que tem dentro de você não tem jeito, mas a que vem de fora reduz absurdamente. Uhum. Então, são pequenos cuidados, né, do dia a dia que vai
contribuir para que isso para não se desenvolver. Retardar, não se desenvolver, retardar alguma coisa. Isso aí. E a paciente que já tem diagnóstico de câncer, a paciente que já está em tratamento, é tão importante quanto a paciente que não tem o diagnóstico, que é se cuidar para aumentar a chance de cura. A gente conversa isso direto nas consultas, eu falo isso com toda paciente. Não pode ficar acima do peso com paciente com câncer de mama, porque a gente sabe que a gordurinha que tá lá, né, a gordurinha localizada, ela produz hormônio. E se eu tô te dizendo que não pode fazer uso de hormônio, ser gordinha é uma produção natural de hormônio, mesmo na menopausa. Então, assim, a importância de ser magro, né? Não tô falando para todo mundo ser magrinho, não é isso, mas de não ser sobrepeso e obesidade. A importância disso para o paciente com câncer de mama é tão importante como fazer a quimioterapia, como tomar os comprimidos, né? Que a paciente que toma, porque não é todo mundo que precisa tomar, mas a paciente que toma o comprimido é importantíssimo, muito importante mesmo. Do mesmo jeito que toma todo dia o comprimido, que vai lá no salão de quimioterapia fazer uma alimentação saudável e não está acima do peso. Porque a produção hormonal acontece de qualquer jeito quando a paciente está acima do peso. Entendeu? Uhum. E às vezes controlar isso é difícil também, né? Mas se faz necessário. Ai, não fala. É muito difícil. É o que eu digo. É difícil para todo mundo, Sheila. É difícil para todo mundo. A gente trabalha muito, estuda muito, tá sempre cheio de afazeres. Quem é mãe, então, tem filho, tem marido, tem que tomar conta da casa. A gente não tem dúvidas da dificuldade que é. Mas, assim, é uma coisa que só depende da gente. Ninguém pode fazer isso por você. Não adianta você pagar uma pessoa para ir lá na academia fazer exercício para você. Não resolve. Entendeu? Então, em se tratando de uma coisa que só depende de você e que é de graça, porque você fazer boas escolhas só depende de você. É muito mais barato você comer pouco do que comer muito. Uhum. Porque se você pede uma pizza, ao invés de você comer 2 pedaços, você come um. Ah, doutora, mas eu vou ficar com fome. Ué, paciência. A gente tem que se cuidar para conseguir aumentar a chance de cura, não é isso? Uhum. Isso aí. Vou aumentar aqui. Vou colocar aqui. Legal. Vocês querem fazer pergunta, gente? Bem-vindo o povo que entrou depois, né? A gente está vendo o povo entrando, mas como a gente está na conversa, a gente acaba falando, né? Deixa eu ver aqui. Para os pacientes. Tá, eu coloquei aqui, né? Para pacientes em tratamento, o que ficar atento nesse momento? A senhora falou da alimentação, né? Tem mais alguma outra coisa, Virginia? O paciente deve ficar. Faz a pergunta quem está fazendo? Novo, porque para pacientes, o que ele deve a senhora falou da alimentação, do sobrepeso. Eu não consegui te ouvir, porque quando você falou, travou. Tá. Eu estou falando para pacientes que estão em tratamento. O que eles devem observar, além do sobrepeso, da alimentação? Ah, sim. As pacientes que já estão em tratamento, o que cuidados mais elas devem ter, não é isso? Isso. Uma coisa muito importante para as pacientes que estão em tratamento é observar a evolução do seu tratamento com relação ao próprio tumor. A paciente que já operou, ela não consegue mais avaliar porque não tem mais tumor ali. Mas as pacientes que não operaram ainda, que estão fazendo o tratamento antes da cirurgia, tem que ter um cuidado enorme vigiando aquela lesão para saber se o tratamento está sendo efetivo. Porque a gente avalia vocês na consulta, mas vocês se veem todos os dias. Então, vocês têm uma percepção muito melhor do que até a nossa própria percepção. Então, isso realmente é muito importante. Então, eu sugiro sempre esse cuidado. Eu falo com as pacientes, olha, você tem que tomar conta de você junto comigo. A gente tem que estar junto nessa, vigiando essa lesão para ver se as coisas estão dando certo.
Uma outra coisa que eu sugiro, assim, que as pacientes sempre façam, se possível, se elas conseguirem, se elas tiverem, assim, condições mesmo, se sentirem bem para isso, é atividade física. Agora, na pandemia foi super difícil, né? Todo mundo em casa, ninguém conseguia sair, tinha medo de sair, com razão, mas a atividade física ajuda muito. Para você ficar muito cansada, não nisso, mas a atividade física que cause bem-estar, que pode ser uma caminhada no calçadão, pode ser um exercício de alongamento que você pega no YouTube. Não precisa ser algo muito pesado, mas quando você se movimenta o seu corpo, a chance de você se sentir bem é muito grande, principalmente com os efeitos colaterais, porque a quimioterapia pode dar dor no corpo. Quando você se movimenta, aquela dor alivia. Não sei se travou. Eu ouvi. Eu sim. Eu ouvi de muita paciente na pandemia, de muita paciente mesmo. Poxa, doutora, eu parei o exercício por causa da pandemia, eu tô sentindo falta, tô me sentindo mais cansada sem o exercício. Ouvi isso várias vezes, Sheila. Elas se sentiram mais cansadas. Porque o exercício também, ele dá um cansaço, né? Por falta do exercício. A isso é falta do interessante. exercício, exatamente. E isso é muito real. Só que muitas vezes a paciente ela tem tanta restrição, ou medo, ou preguiça mesmo, né? Ai, eu tô muito ocupada, tô de saco cheio, já faço quimioterapia, não quero fazer. E ela se priva de tentar fazer o exercício porque ela já tá tão cansada e ela acha que o exercício vai cansar mais ainda. Mas só quem experimenta é que sabe o bem-estar que faz. Inclusive, muitas vezes a gente já ouviu, poxa, doutora, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não comecei a atividade física antes? Eu confesso que para mim é meio complicado. Eu faço esporádico, mas é tenso. Não, sem dúvidas que é difícil. É difícil. Mas a gente Nara tem que tentar, tá falando aqui. Sim. Confesso que tem momentos que dá cansaço durante o fazer, mas eu vejo, igual a senhora falou, o alongamento e a caminhada, eles são mais amenos. Claro que tem um limite, né? Mas alivia bastante. Ó, a Nara está colocando assim, ó, que deixa mais cheia. E aí, essa engorda é prejudicial? A quimioterapia nos deixa eu não sei cheia. Se eu entendi. Eu não sei se eu entendi a pergunta, se ela quiser depois colocar ali. Será que não é porque ela está falando que fica inchado? Eu acredito que sim. Talvez deixa mais cheio, porque às vezes pode reter líquido, né? Um pouco de retenção, alguma coisa assim. A gente usa muitas vezes corticoide antes da quimioterapia, para evitar náusea, para evitar reação alérgica. E às vezes esse próprio corticoide é que faz a paciente ter essa sensação de ganho de peso mesmo, de inchaço. Além do mais, o corticoide ele dá fome. Então, também pode aumentar o apetite do paciente. Mesmo o paciente nauseado, ele pode aumentar a fome. Então, assim, tem que ter uma diferenciação, assim, do que é inchaço e do que é engordar realmente. O inchaço, ele não é, assim, contínuo. Logo depois o paciente já se recupera, se ele estiver, né, fazendo uma alimentação saudável e tudo mais, a chance do inchaço passar rapidamente é muito grande. Legal. Ó, tem outra pergunta aqui, o Thiago perguntando. O exercício é melhor caminhada, pilates, qual você indica? O que eu respondo para todas as pacientes é: faça o que você pode fazer. Qualquer tipo de atividade física, até aquela dentro de casa, na televisão, no YouTube do celular, é bem-vinda. Se você puder ter um instrutor de pilates para te orientar, é maravilhoso. Mas às vezes não dá para pagar, porque já está pagando um monte de coisa, porque o plano de saúde aumentou, porque agora tem quimioterapia, porque o marido perdeu o emprego, enfim. Então, faça o que você puder fazer. Se você puder fazer tudo, então seria melhor
se você puder fazer um tipo de atividade física orientada. Então, assim, se você tiver um professor de pilates ou um professor que te oriente a fazer a musculação, é ótimo. Se você puder, faça isso. Mas se não puder, não tem problema. Em casa, você consegue baixar no YouTube, você coloca lá alongamento. E ele ensina os exercícios de alongamento que você faz no chão da sala. Entendeu? Ou então, a gente, né, que mora em Vitória ou em Vila Velha, a gente tem uma orla maravilhosa que, infelizmente, com a pandemia isso ficou meio afetado. Mas, assim, antes, e se Deus quiser, depois que isso tudo passar, se Deus quiser, isso vai acontecer, você tem a orla para passear, você tem o bairro que você mora, às vezes a pessoa caminha no condomínio que ela mora. Então, esse tipo de coisa é muito importante. E, gente, não é da boca para fora, não é conversa de médico. Foi publicado esse ano em maio, na ASCO, o Guideline da ASCO, que é o maior congresso de oncologia do mundo, que acontece anualmente em Chicago. Esse ano foi virtual, naturalmente, por causa da pandemia, né? Porque acontece em maio. Todo ano a ASCO publica as informações mais importantes de oncologia do mundo. Não estou falando de Brasil, não estou falando de Estados Unidos, é do mundo. E foi publicado no Guideline da ASCO desse ano que a gente precisa fazer 1 hora de exercício físico por dia, que dá 300 minutos por semana. 300, antigamente a gente conseguia fazer 150 minutos por semana e era o que era recomendado. Hoje são 300 minutos. Então você precisa fazer 30 minutos de ida, 30 minutos de volta. E isso mostrou impacto na sobrevida. As pacientes que fazem 1 hora de exercício por dia vivem mais do que quem não faz. Olha o impacto disso. É grande, uma coisa né? absurda. É absurda. E os pacientes, eu já ouvi várias vezes, isso é conversa de médico. Todo médico que eu vou fala que eu tenho que comer pouco e fazer exercício. Mas está publicado, está escrito, tem evidência científica. Quem faz exercício vive melhor e mais. Então, assim, é difícil, a vida da gente não, muitas vezes atrapalha a gente a conseguir ter esse tempo. Eu digo isso por mim, por causa do meu fluxo de trabalho também é difícil para mim, mas a gente sabe o quanto isso é importante. E enquanto eu estiver viva, eu vou falar isso para vocês, mesmo que vocês fiquem bravas comigo. Tá tudo certo. Doutora Virgínia, a gente tem mais 3 minutos e eu gostaria, assim, de agradecer muito a sua disponibilidade, o seu tempo, né, de estar aqui, de estar falando de coisas tão importantes, né, que podem contribuir muito para as outras pessoas. O pessoal vê depois, alguns entram depois, né, para poder assistir, enfim, por conta do horário. Mas, assim, foi um papo muito bacana. E eu queria que a senhora dissesse onde as pessoas podem te encontrar, como, né, se conectar com a senhora e tal, né, porque eu acho que, às vezes a pessoa tem alguma dúvida. Fala aí onde que o povo te acha. Então, Sheila, eu também quero agradecer. Eu achei super legal. Com a pandemia, eu já tinha participado de várias palestras, gravações, mas eu nunca tinha feito uma live assim ao vivo, mas eu achei bem bacana. Estou à disposição. Eu sou oncologista no SECOM e no Hospital Evangélico, né? No Hospital Evangélico eu trabalho no SUS e no SECOM eu atendo convênios. E eu estou à disposição no meu Instagram também, não para consulta, porque a gente sabe que não pode, não tem como fazer consulta pelo Instagram, sim, mas meu Instagram é minha oncologista e eu estou à disposição. Quem me conhece sabe que eu tento esclarecer o máximo que eu posso nas consultas e diminuir as angústias de vocês, que também são minhas angústias, porque se achada eu sinto que eu não consegui esclarecer tudo. Meu Instagram é minha oncologista, é um Instagram profissional. Eu posto alguns vídeos, alguns textos, algumas informações. Se vocês quiserem entrar e olharem, fiquem à vontade. E no mais, eu estou à disposição. Se precisarem de mim, é só me procurar. E bora malhar para a gente viver mais. Adorei! Aí, ó, esse é tema de outra live. Isso é legal. Olha, muita gratidão. Como eu já falei, né? Acho que a senhora traz essa acolhida muito grande para o paciente, né? Que está vivenciando esse momento tão tenso, né? Tão complicado. Complicado não, desafiador.
né? E traz essa acolhida. Então, assim, eu externo minha gratidão mesmo, muito profunda, né? Por tê-la conhecido, né? Eu acho que, enfim, as pessoas vão adentrando a nossa vida. E eu falo que Deus foi muito generoso comigo, porque me traz pessoas muito especiais. Então, assim, muita gratidão mesmo, gratidão por participar aqui e contribuir para que outras pessoas, para Pode outras contar comigo. pessoas. Gratidão. Obrigada também Gratidão, pelo gente que convite. tá. Gratidão, gente que participou da live, que fez perguntas.